Então, bom dia a todos, ainda é bom dia. O meu nome é António Gameiro Marques, sou diretor-geral aqui desta organização e o meu objetivo aqui é apenas dar-vos as boas-vindas ao Gabinete Nacional de Segurança, instalações onde está o Centro Nacional de Cibersegurança também instalado. Estão num espaço do século XVIII. O auditório não é do século XVIII, obviamente, mas tem alguma vetustez, mas também alguma patina, algum carisma. Mas, sobretudo, ele tem uma dimensão adequada para nós, em colaboração com a AMA, proporcionarmos este espaço para estarmos aqui à vontade e partilharmos o que sabemos e, sobretudo, vocês estarem também com algum conforto a ouvir os nossos conferencistas. E, portanto, mais uma vez, muito bem-vindos ao Gabinete Nacional de Segurança. Agradeço à AMA também ter anuído à nossa sugestão e, sem mais delongas, passava a palavra ao engenheiro Tito Vieira, desejando que seja profícua este resto de manhã aqui connosco. Obrigado. Obrigado, Sr. Almirante. Bom dia a todos novamente. Não sei se me estão a ouvir aí de fundo. Ouvem? Ok. Like, não é? Muito bem. Muito obrigado, Sr. Almirante. Muito obrigado pelas suas palavras e obrigado pela sua disponibilidade para uma vez mais acolher aqui este conjunto de eventos que estamos a organizar no âmbito do CETIC. Eu digo conjunto de eventos porque começamos hoje já de manhã, vários de vocês, com a reunião dos representantes ministeriais no âmbito do CETIC. Temos agora este workshop de cibersegurança e políticas públicas de cibersegurança na administração pública e ao início da tarde, a partir das 2h30, temos aqui uma mostra de projetos bem-sucedidos nesta área da cibersegurança e que foram financiados pelo SAMA e, portanto, aproveito para convidar todos a ficarem connosco também durante a tarde, no sentido de poderem tomar conhecimento com mais detalhe destes casos de uso muito bem-sucedidos. Também uma palavra inicial de agradecimento aos meus colegas da AMA por todo este trabalho de organização, que pode parecer que é tudo muito fácil, mas estas dinâmicas ocupam quase de mês para mês, andam sempre numa roda viva à procura das melhores soluções para vos dar o conforto possível e que tornem estas sessões fáceis de poderem ser, de poderem retirar alguma coisa delas e digamos, compensar assim o esforço que depositam com esta vossa vinda cá. Eu gostava só, por último, de agradecer também ao nosso orador principal de hoje, o engenheiro Lino Santos. E, Lino, muito obrigado. Obrigado por esta tua disponibilidade para nos apresentares, então, esta temática tão relevante aos dias de hoje e faço votos que seja, portanto, um ótimo workshop. Obrigado, Lino. Obrigado, Tito. Não sei se me conseguem ouvir. Bem, antes de mais, bom dia a todos. É um gosto recebê-los aqui nestas instalações, onde funciona o Gabinete Nacional de Segurança e o Centro Nacional de Cibersegurança. O objetivo desta apresentação é fazermos aqui uma viagem pela cibersegurança para percebermos onde é que estamos e percebermos também quais são as políticas públicas que nós temos em prática e aquilo que precisamos ainda de desenvolver, porque há muita legislação na forja para abraçarmos e transpormos. Estou a falar de legislação de diretivas europeias que precisamos transpor para o regime jurídico nacional. E tentamos fazer um bocadinho esta viagem sobre qual é que é o estado em que estamos e aquilo que precisamos de atingir num futuro próximo. Vamos começar a falar por cibersegurança, pelo próprio do conceito. Cibersegurança não é um conceito estático e tem vindo a evoluir ao longo do tempo e é natural, como a maior parte dos conceitos assim é. E se, digamos, no século passado era algo que era do domínio dos engenheiros ou das ciências da computação, não se sentiam reais impactos na sociedade com os incidentes que ocorriam, as coisas hoje são completamente diferentes. E temos aqui um caminho que foi percorrido com alguns eventos-chave que alteraram sobremaneira este conceito. Portanto,
Década de 80, final da década de 80, o que nós tínhamos era vírus informáticos que não eram mais do que ações performativas de indivíduos e que chateavam. Não era mais do que isto. Portanto, talvez aqueles que tenham cabelos um pouco mais brancos, lembram-se de bolinhas a saltar no ecrã, as letras nos ecrãs de fósforo verde a caírem. O que acontecia era que nós desligávamos o computador, voltávamos a ligar, removíamos um ficheiro do autoexec.bat e o vírus desaparecia, não é? Estou a ver alguns sorrisos a lembrarem-se destes bons tempos. Esses é que eram os bons tempos. As coisas evoluíram a partir do momento em que se massificou o acesso à internet. Acho que esse foi o grande driver. Portanto, meados da década de 90, os primeiros serviços de home banking surgiram. Não me lembro o BES usar autenticação com certificados digitais, uma coisa, digamos, fora do tempo, vamos chamar assim. Mas efetivamente nessa mesma altura começaram a surgir os primeiros problemas de furto de identidade e os primeiros problemas de fraude bancária, meados da década de 90. E isto alterou completamente o panorama. Portanto, já não era algo que chateava, já não era algo de desligar e ligar o computador novamente. Tínhamos efetivamente um impacto patrimonial em cidadãos que eram, digamos, alvo destes esquemas de fraude. E novos atores entraram na cena da cibersegurança, nomeadamente os órgãos de investigação criminal e a Polícia Judiciária em particular. Portanto, já tínhamos uma lei da criminalidade informática de 1991, mas meados da década de 90 foi de facto este volte-face e a cibersegurança passou também a ser esta questão do combate ao cibercrime com este novo ator. As coisas voltaram a alterar em 2007. 2007, um país pequenino, Estónia, mas altamente digital, sofreu uma vaga que durou cerca de 3 meses de ataques comuns, como hoje acontecem, de negação de serviço, de web defacement, essencialmente destes. Portanto, ataques realizados por simpatizantes pró-russos. Já agora o que aconteceu foi que o governo da Estónia decidiu transladar os restos de uma estátua e os restos mortais de um soldado russo do centro de Tallinn para a periferia. Centenas manifestaram-se nas ruas durante vários dias, até que um dia houve uma manifestação particularmente violenta. 300 pessoas foram presas, houve um morto nesse dia e as manifestações terminaram. Terminaram no espaço físico, começaram no dia seguinte neste espaço virtual, com estes ataques de negação de serviço a órgãos de comunicação social, sites bancários, forças de serviços de segurança, sites governamentais, ininterruptamente durante quase 3 meses. O Presidente e o Primeiro-Ministro da Estónia chegaram a pensar em invocar o artigo 5º do Tratado da OTAN. Obviamente não chegou a ser invocado, mas claramente aqui a leitura que se fez foi a integridade territorial deste país pequeno está a ser ameaçada a partir do exterior. Os ataques vinham de todo sítio, inclusive de Portugal. Aliás, por questões de curiosidade, houve 2 endereços IP a participar nesses ataques à Estónia durante todo este período. Vinham de todo o mundo, obviamente, focados nestes tipologia de sites que eu acabei de referir, mas vinham do exterior. Portanto, há aqui uma leitura até interessante de que a integridade territorial ou a soberania do Estado da Estónia estava ameaçado por ataques vindos do exterior. Isto é uma matéria de defesa, não é? Daí a ligação à NATO. Bom, o que aconteceu é que temos novamente um aumento do âmbito. Já não estamos só a falar de questões patrimoniais, estamos a falar de questões de defesa da integridade territorial, que também era um problema de cibersegurança. E também se percebeu, embora do ponto de vista doutrinário, desde o final da década de 90, que, digamos, a Academia Norte-Americana já vinha a falar destas questões ligadas à defesa, de ciberdefesa, mas em 2007 é que houve realmente uma mudança. Um novo ator entrou para a cena da cibersegurança, tipicamente as forças militares, as forças armadas,
E foi a partir daí que houve um grande desenvolvimento daquilo que são capacidades de ciberdefesa num conjunto de países ocidentais. Este conceito de cibersegurança voltou a alargar-se em 2011. E a culpa foi de um senhor chamado Edward Snowden. O senhor Edward Snowden trouxe a público aquilo que, digamos, especialistas de cibersegurança já sabiam há bastante tempo, que alguns países tinham capacidade para realizar vigilância em massa sobre a sua própria população e até fora de fronteiras. E, portanto, o Sr. Snowden veio revelar que a NSA tinha um conjunto de instrumentos para fazer esta vigilância em massa. De que é que estamos aqui a falar? Alguém quer tentar adivinhar qual é que é aqui, digamos, o valor que pretendemos proteger? O que é que isto tem a ver com cibersegurança? Esta ação da NSA? Exatamente. Cibersegurança, a partir desta altura, passou também a ter que ver com direitos humanos no ciberespaço, privacidade sendo aquele que estava ameaçado neste incidente particular. E não foi por acaso que, 2 anos depois, as Nações Unidas publicaram uma primeira resolução a dar conta que os direitos humanos também se aplicam no ciberespaço. Qual foi o novo ator que entrou em cena na cibersegurança, nesta altura? A diplomacia. Não sei se lembram, os telemóveis da senhora Dilma Rousseff, presidenta do Brasil, e da chanceler alemã estavam documentados como estando sob escuta, também de várias personalidades francesas. A maior parte dos países ocidentais publicamente foi forçado a dizer que isto não podia acontecer. Efetivamente passou a ser um tema também de diplomacia. E vários países, e hoje a Europa, toda a Europa tem um embaixador para a ciberdiplomacia designado. Eu acho que não preciso dizer qual foi o próximo, 2016, interferência nas eleições norte-americanas. Portanto, além daquele caso de hacking puro ao Partido Democrata, ou à sede do Partido Democrata, tivemos o escândalo da Cambridge Analytica, se bem se lembram. E o escândalo da Cambridge Analytica tem, digamos, algo de novo relativamente a todos estes incidentes que eu acabei de referir. O escândalo da Cambridge Analytica veio nos mostrar que é possível interferir, é possível manipular vontades de cidadãos conhecendo um mínimo sobre a sua exposição ao ciberespaço. Estamos aqui a falar tipicamente de dados que são reunidos por uma grande plataforma tecnológica, que foi o Facebook neste caso. Ou seja, esta ideia de que a forma como nós comunicamos hoje em dia, que é totalmente diferente da forma como comunicávamos há 20 anos atrás, configura uma vulnerabilidade para a nossa sociedade, foi exposta por este escândalo da Cambridge Analytica. Ou seja, o escândalo da Cambridge Analytica veio-nos dizer que a tecnologia, a arquitetura de algumas das ferramentas que usamos no ciberespaço podem ser exploradas com, obviamente, um impacto muito grande na nossa sociedade. E este incidente em particular é um bocadinho diferente dos outros e, de alguma forma, distingue a cibersegurança do que é a segurança da informação. Porque este incidente em particular não tem nada a ver com segurança da informação. Não é a segurança de um sistema informático. Não foi um hacking a um sistema informático. Foi a forma como a tecnologia implementada, a arquitetura dos likes, da forma como colocamos os likes, a forma como visitamos e é feito o nosso rastreio, digamos, da atenção que nós damos a cada um dos posts do Facebook, permite caracterizar cada um de nós e gera esta vulnerabilidade que é esse conhecimento por parte de uma empresa ou esses dados vendidos a terceiros, neste caso não foram vendidos, à Cambridge Analytica, configura uma vulnerabilidade que é perigosa para a nossa sociedade. E isto também é cibersegurança. O tema da desinformação também é cibersegurança. Não é segurança de informação, é cibersegurança. Portanto, o conceito tem vindo a evoluir ao longo do tempo e tem vindo a alargar, quer no espectro,
quer digamos, na quantidade de atores que contribuem para este tema. Em Portugal usamos um conceito um bocadinho diferente. Aquilo que eu até agora chamei de cibersegurança, em Portugal designa-se segurança do ciberespaço. E a razão por que o fazemos é exatamente porque debaixo da segurança do ciberespaço temos as diferentes componentes que eu acabei de referir. Combate ao cibercrime, ciberdefesa, diplomacia e proteção simples, ou o que hoje a União Europeia chama de resiliência. Portugal tem um conjunto de atores, digamos, que são responsáveis ou são um pivô importante em cada um destes temas. No pilar da resiliência temos o Centro Nacional de Cibersegurança. No pilar da persecução criminal ou do combate ao cibercrime temos o Ministério Público e a Polícia Judiciária. No pilar da ciberdefesa temos o Estado-Maior-Geral das Forças Armadas. No pilar da diplomacia temos o embaixador Barreira de Sousa, que é o nosso embaixador designado para este tema. Temos também um outro ator extremamente importante, que não está em nenhum destes pilares, mas é fundamental, portanto eu diria que está numa forma horizontal a suportar todos os outros, que são os serviços de informações da República Portuguesa. Os serviços de informações atuam, digamos, com informações em cada um destes pilares e têm uma unidade específica a tratar esta área do ciberespaço. Agora, o que é que contribui para este estado de coisas? E o estado de coisas temos um número de incidentes a aumentar todos os anos. Temos tido um crescimento steady, portanto, que se mantém, um crescimento de cerca de 25% a 30% no número de incidentes todos os anos, exceto no último, 2022, só cresceu 14%. Porquê? Uma primeira razão para isto é aquilo que eu designo de densidade digital. É óbvio que temos cada vez mais utilizadores da internet. É óbvio que vocês produzem cada vez mais aplicações a serem usadas pelos nossos cidadãos. Tudo isto contribui para este conceito de densidade digital, que está a crescer. Lembram-se de eu ter dito que a Estónia era um país altamente digital. E o impacto que ela sofreu com aqueles ataques, aquele conjunto de ataques em 2007, sentiu-se muito exatamente pela dependência do digital. Ou seja, os ATMs deixaram de funcionar. Já não se usava em 2007 muito dinheiro na Estónia. Quase toda a gente pagava com cartões bancários. Deixaram de funcionar. Portanto, o impacto foi real exatamente por causa desta dependência do digital. Ora, se o digital aumenta, aumentamos a superfície da exposição. Obviamente, isto é uma verdade lá para Alice, não é? Este é o primeiro fator, uma maior densidade digital. Um segundo fator tem a ver com os agentes de ameaça. E temos um conjunto de agentes de ameaça cada vez mais sofisticado. A tipologia de ataques não tem diferido muito. Não tem. Mas os agentes de ameaça estão mais sofisticados. Em Portugal temos essencialmente 3 grandes agentes de ameaça. Cibercrime organizado, motivação financeira, com processos altamente estruturados. O que quer dizer com processos altamente estruturados é com especialização em cada uma das fases do ataque. Por exemplo, temos grupos especializados no desenvolvimento de código, temos grupos especializados na distribuição do código, do payload, e temos grupos especializados na camada de valor acrescentado, que é, por exemplo, o pedido de resgate, digamos, as famílias de ransomware que existem. É um negócio altamente estruturado e é vendido com elevado grau de anonimização as a service. Hoje, qualquer um de nós pode, na Dark Web, adquirir um ataque de ransomware as a service. Alvo, quantidade de dinheiro a pedir, paga-se uma comissão, obviamente, e o tipo de ataque que eu vou realizar. Tem canais de suporte. Se as coisas não estiverem a correr bem, tem um número telefónico para onde chamar a pedir ajuda.
Posso comprar uma peça de software para gerar um vírus. Vou lembrar de um chamado M4. $500. Digo quais são as vulnerabilidades que quero que explore. Digo se quer mecanismos para evitar antivírus. Clico no botão e tenho o payload. Depois vou a outra loja ao lado e peço para me distribuírem. As vulnerabilidades vão sendo tapadas e vão surgindo novas vulnerabilidades. É como a Microsoft. Paga uma anuidade e tem um update do software. $100. Portanto, altamente estruturado. Cybercrime as a Service é uma tendência para ficar. Ok? Quais são as principais atividades que nós observamos em Portugal de cybercrime ou de crime organizado? Neste momento é ransomware, tipicamente. Aliás, é um cancro global, não é um problema português, é um cancro global. Depois temos agentes estatais, outro tipo de ameaça. A motivação é diferente. O objetivo é ganhar uma vantagem competitiva sobre um outro Estado. Altamente profissionais. Também com elevado grau de anonimização. Mas sem vergonha nenhuma. Dedicam-se a atividades como espionagem. É a principal atividade destes agentes estatais. Quando digo que não têm vergonha nenhuma, é que não se importam de ser detectados. O objetivo deles é, de facto, permanecer debaixo do radar, infiltrar uma organização de elevado perfil. Depois de infiltrar esta organização, espalhar-se o máximo possível e identificar, digamos, alvos de elevado nível, pessoas que possam ter acesso a informação importante ou sensível, e depois, de uma forma também debaixo do radar, sem dar muito nas vistas, exfiltrar essa informação através de uma rede de anonimização de command and controls com 1, 2, às vezes 3 níveis de indireção. Existem vários destes grupos a atuar, vários. E já tivemos situações em Portugal onde não encontramos nem 1 nem 2, mas 3 agentes estatais dentro da mesma infraestrutura. Quando digo que eles são desavergonhados, é que eles não se importam de ser detectados. O grande objetivo deles é a persistência. Se eu conseguir manter dentro da infraestrutura, com um nó que seja da minha infraestrutura de espionagem, eu a partir daí vou conseguir reinfectar a infraestrutura toda novamente. Ok? É aí que eu quero dizer com que não têm vergonha. Terceiro tipo de agente, aquilo que podemos designar, que já designámos no passado de ativismo, mas que hoje é uma coisa muito difusa. O ativismo é a convergência do ativismo político com técnicas de hacking. Portanto, tipicamente estamos a falar de ações performativas para chamar a atenção para uma causa política. Um web defacement com uma mensagem, envio massivo de mensagens de correio eletrónico para executar recursos, etc, etc, etc. Os anónimos são talvez o exemplo mais conhecido disto. Eles não têm propriamente, estão ali na fronteira entre o lícito e o ilícito, mas não têm propriamente por objetivo causar um grande dano. Têm por objetivo chamar a atenção. Hoje esse fenómeno não é bem assim. Principalmente com o início da guerra na Ucrânia, o que nós observamos foi um arregimentar de milícias, de indivíduos com capacidades de hacking, ora simpatizantes com a causa russa, ora simpatizantes com a causa ucraniana, a executar ações que poderiam ser designadas de ativismo, mas que vão mais longe. Portanto, há aqui quase uma vontade destrutiva ou de vandalismo ou de causar um impacto na organização que é alvo. Portanto, estamos a falar de uma evolução deste ativismo para milícias cibernéticas que estão, obviamente, suportadas por Estados. Seja o Estado
russo, seja o Estado ucraniano. Só para terem uma ideia da grandeza, estamos a falar na ordem dos 100 grupos distintos. O último levantamento que foi feito apontava para cerca de 100 grupos distintos a trabalhar nesta área do contexto da guerra. Que tipo de ações é que eles realizam? Tipicamente ações destrutivas, de negação de serviço, ransomware e doxing, ou seja, obrigado, estava mesmo a precisar. E doxing, ou seja, a reunião de informação sensível para utilização posterior, seja para esquemas de ransomware, seja para outras. Outra coisa preocupante que observamos é uma diluição da fronteira entre este ativismo/vandalismo com o crime organizado. Ou seja, nós hoje não conseguimos distinguir a ação de um grupo de ransomware como o Hive, descontextualizado deste cenário de guerra no leste europeu. Okay? É extremamente difícil perceber se eles efetivamente não estão a serviço de um Estado, neste caso o russo, neste caso em particular o russo. Portanto, torna-se cada vez mais difícil fazer uma atribuição específica destes ataques. Agora, também chamava a atenção, daqueles 4 eixos que eu referi, resiliência, persecução criminal, diplomacia e guerra, lembram-se? A atribuição é a responsabilidade de um deles, que é o da diplomacia. Portanto, nós, Centro Nacional de Cibersegurança, vivemos bem na ignorância se isto é pró-russo ou pró-ucraniano. O nosso objetivo e o nosso foco é recuperar do incidente. E vamos então, agora que fiz este relato do estado atual, falta-me dar um terceiro fator muito importante para este estado atual. Portanto, densidade digital, um quadro de ameaças sofisticado e o terceiro é, de facto, uma falta de recursos humanos gritante em todos os setores para responder a isto. Ou seja, este é o estado atual. Ou seja, nós podemos ter as melhores políticas públicas, e temos, das melhores políticas públicas do mundo, só que temos escassos recursos humanos para as implementar nas organizações, sejam elas da administração pública, sejam elas privadas. Okay? Portanto, é este o estado e são estes os 3 principais fatores para descrever aquilo que nós temos hoje. Agora deixem-me falar um bocadinho do que é que o Estado tem para responder a este estado de coisas. E o que tem é um conjunto de sistemas que é composto por estes 4 mais 1 pilares que eu referi. No campo da resiliência, o objetivo é quase o da proteção civil, ou seja, é o de recuperar o mais rapidamente possível os impactos negativos de um determinado incidente. O ponto central deste vetor é o Centro Nacional de Cibersegurança e o seu serviço de resposta a incidentes, CERT.pt. O quadro legal é o do regime jurídico de segurança do ciberespaço, mas depois falo numa lógica de subsidiariedade com um conjunto de outros atores que são particularmente interessantes. Desde logo a indústria. Não conseguimos proteger os nossos sistemas informáticos se não tivermos uma indústria capaz, se não tivermos uma academia vibrante, se não tivermos reguladores setoriais empenhados, etc, etc. Portanto, este é o eixo que reúne a maior quantidade de participantes na resiliência do país. E o quadro legal é o do regime jurídico de segurança do ciberespaço. Mas este incidente, e nós designamos de incidente cada uma destas ocorrências, que é tratada aqui pelo CERT.pt, alguns de vocês fizeram uma visita, neste momento temos 80 incidentes abertos em investigação. A Polícia Judiciária chama um crime. Okay? A mesma coisa, a mesma ocorrência é um incidente para nós, um crime para a Polícia Judiciária. O objetivo da Polícia Judiciária é diferente do nosso, embora, de alguma forma, se cruzem. O objetivo da Polícia Judiciária é identificar os autores e levá-los à justiça. Isto não é nada diferente de outro tipo de conflitualidade, como, por exemplo, o terrorismo transnacional.
Estão a ver a ideia, não é? Também há uma proteção, também há, digamos, o terrorismo é crime em quase todos os países, é um tema tratado na diplomacia, se for mais nada tentar colocar aqueles nomes naquelas listas da ONU do que é uma organização terrorista, e é um tema tratado também pela defesa. Okay? Em nada é distinto destes conflitos de natureza assimétrica e transnacional. Mas voltando, no eixo da persecução criminal ou do combate ao cibercrime, temos o Ministério Público e a Polícia Judiciária como atores principais, mas depois temos também os tribunais, e temos de ter tribunais capazes e juízes capazes de julgar com eficácia estes crimes e ter o conhecimento para o fazer, não é? O que às vezes não é fácil. Se tivermos uma ocorrência, um incidente de alguma dimensão, e já tivemos vários, podemos ter que atuar no campo da diplomacia. Esta é a altura em que o Ministério dos Negócios Estrangeiros chama o seu embaixador do país A ou do país B a dizer isto não se faz. Vocês andam a fazer isto não se faz. Portanto, estão a ver o papel da diplomacia em assegurar os interesses do Estado quando se ultrapassa um determinado nível no tipo de incidentes. E depois, obviamente, quando a diplomacia não funciona, digamos, a força, não é, que é monopólio das Forças Armadas em Portugal, pode ter que ser acionada se o incidente tiver uma grande dimensão. Volto a dizer, chamei-lhe 4+1, temos depois por baixo os serviços de informações que dão sempre suporte a cada uma destas ações. São os serviços de informação que nos dão, às vezes, contexto sobre os incidentes que estão a ocorrer. Deixem-me dar-vos um exemplo, e foi um exemplo que eu já dei na reunião anterior. No período que antecedeu a compra da Portugal Telecom pela Altice, tivemos vários meses de ataques à Portugal Telecom. Nós aqui, técnicos do CERT-PT, não percebemos porquê. Portanto, os serviços de informações deram um contexto a dar conta, isto está a acontecer, porque se perspectiva uma venda e o objetivo aqui é baixar o preço do ativo. Estão a ver a ideia? Portanto, o contexto que os serviços de informações dão a cada um dos incidentes é extremamente importante. E, portanto, temos 4+1. Este é o conjunto de sistemas que o país tem para responder a esta conflitualidade que eu descrevi. Dentro destes sistemas temos um conjunto de políticas públicas de suporte. E se calhar vamos começar pelo mais importante, e aquele que nos diz respeito, e se calhar focar naquele que nos diz respeito, que é o da resiliência. As políticas públicas na área da resiliência têm uma forte influência europeia. A Diretiva NIS é talvez o mais importante instrumento de política pública nesta área. Mas antes disso, a União Europeia já vinha a exigir dos Estados-membros a criação de uma estratégia nacional de cibersegurança. Aquilo que nós designamos em Portugal, volto a dizer, para ter esta visão abrangente, aquilo que designamos de uma estratégia nacional de segurança de ciberespaço. Efetivamente, Portugal teve uma primeira estratégia em 2015, e produziu uma segunda, salvo erro, em 2019, com o período de 2019 a 2023. Esta segunda estratégia termina a sua validade este ano e já começamos, digamos, no contexto do Conselho Superior de Segurança do Ciberespaço, a criar uma terceira versão desta estratégia. A transposição da Diretiva NIS, como eu referi, aproveitou em Portugal para criar a Estrutura Nacional de Segurança do Ciberespaço. E, portanto, é com o Decreto-Lei 46 de 2018 que é criado e formalizado o Conselho Superior de Segurança do Ciberespaço. Já existia um grupo de trabalho prévio que criou a estratégia que foi publicada em 2019.
mas é formalizado através deste Decreto-Lei 46 de 2018. É este Decreto-Lei que atribui as responsabilidades ao Centro Nacional de Cibersegurança, neste capítulo da resiliência. É este Decreto-Lei que atribui ao CERT-PT, que funciona dentro do Centro Nacional de Cibersegurança, a responsabilidade de ser ponto único na coordenação de incidentes em Portugal, ou seja, ponto de contacto para o exterior no que diz respeito à resposta a incidentes. E é também este Decreto-Lei que obriga o Centro Nacional de Cibersegurança a interagir com os restantes sistemas que eu referi, nomeadamente com a Polícia Judiciária e com a Defesa. Ok? Portanto, o Decreto-Lei cria a estrutura ou orgânica de segurança do ciberespaço nacional. Este Decreto-Lei vem pedir a identificação daquilo que são os operadores de serviços essenciais, ou seja, fazem parte deste ecossistema da segurança do ciberespaço, também as entidades relevantes, sejam elas públicas ou privadas. E, portanto, atribui ao Centro Nacional de Cibersegurança a competência para a identificação do que são os operadores de serviços essenciais num conjunto de setores de atividade económica, transportes, energia, banca, serviços financeiros, os transportes marítimos, terrestres, aéreos, saúde, prestadores de cuidados de saúde, infraestruturas digitais e prestadores de serviços digitais. O Centro Nacional de Cibersegurança fê-lo com os reguladores setoriais. Aliás, temos uma relação muito próxima com os reguladores setoriais quando existem. Há setores onde não temos um regulador setorial e o CTRI assumiu as despesas da casa. E identificamos em Portugal cerca de 450 operadores de serviços essenciais. Okay? Dentro destes setores. A maior parte deles são do setor das águas e da saúde. São, digamos, setores onde existe uma grande capilaridade pelo país de entidades cuja disrupção prolongada tem um impacto muito grande na sociedade. Portanto, é mais ou menos este o critério para a identificação. No entanto, já agora um parênteses, cada país utilizou os seus critérios. Uma única diretiva, cada país aplicou os seus critérios. E chegamos a coisas do género: Alemanha, cerca de 200 operadores de serviços essenciais, Portugal, 450, Finlândia, 12.000. Isto cria uma distorção no mercado, porque na realidade, se estamos a regular e impor um conjunto de condições a operadores de mercado, estamos a criar uma assimetria de responsabilidades dentro do mercado europeu e, portanto, já vamos falar sobre a Diretiva NIS2, que teve como principal objetivo corrigir este problema. Esta mesma diretiva, que tem como objetivo assegurar que estas entidades tenham um elevado patamar de cibersegurança, prevê igualmente que a entidade competente defina um conjunto de requisitos e medidas de cibersegurança de caráter obrigatório nas organizações. Qual é que é o objetivo? O objetivo é assegurar um elevado patamar de cibersegurança naquilo que são as entidades mais vitais à sociedade, se perdoem-me a expressão. Okay? Portanto, essas têm que ter um elevado patamar de cibersegurança. Nós estamos aqui a dizer que a autorregulação não funciona e, portanto, precisamos de identificar quais são as medidas. O que é que nós fizemos em Portugal? Exatamente por falta de um catálogo de medidas específico, utilizamos uma abordagem à la ISO 27001, ou seja, criamos um ciclo que começa por uma análise de risco e depois tem um tratamento de risco, e esse tratamento de risco é feito com base num conjunto de medidas constantes de um quadro de referência que criámos em 2019. Aliás, a primeira coisa que fizemos foi criar esse quadro de referência, o Quadro Nacional de Referência em Cibersegurança. E, portanto, temos este ciclo, uma abordagem baseada no risco. Foi essa a escolha portuguesa para a definição de medidas a implementar em cada um dos setores. Okay? Isto é particularmente relevante porque a Diretiva NIS2 vem exatamente exigir este ciclo. Portanto, nós antecipamos-nos
Aliás, houve várias coisas em que nos antecipamos logo com a NIS 1 e que foram aproveitadas e que estão na NIS 2 hoje em dia. Portanto, temos este ciclo de gestão de risco e a aplicação de medidas, e é esse, no fundo, o regime que nós temos para atingir esse elevado patamar de cibersegurança. A mesma Lei 46 de 2018 estabelece, em cima disto, um regime de supervisão e contraordenatório. Ok? E também, digamos, depois há coisas mais pequeninas, como um conjunto de comunicações que deve ser feito ao Centro Nacional de Cibersegurança, nomeadamente a identificação de um responsável de segurança, a identificação de um ponto de contacto, o envio daquilo que é a parte pública, ou seja, os public identifiers associados à gestão de ativos da organização, e o envio de um relatório todos os anos, um relatório anual, que, digamos, de alguma forma produz a evidência de que o ciclo de gestão que eu referi foi realizado. Ou seja, não é para nos enviarem as avaliações de risco, não é para nos enviarem que medidas é que têm implementadas, têm que produzir evidência de que fizeram uma avaliação de risco e de que implementaram um conjunto de medidas para mitigar os riscos identificados. Okay? Outra coisa que a diretiva vem trazer é a notificação obrigatória de incidentes com impacto relevante. E o objetivo aqui é claro. O objetivo aqui é claro, é o da publicidade quando se tem um incidente, que era uma coisa que, pronto, em algumas organizações funcionava, noutras nem por isso. Tentava-se esconder, varria-se para debaixo do tapete, se ninguém notasse, não era preciso saber, mas como devem calcular a informação de que existe um incidente com determinadas características técnicas, com determinado modus operandi, com um conjunto de indicadores de comprometimento específicos, é extremamente importante para a produção de um quadro situacional da cibersegurança no país. E, portanto, daí esta obrigação de publicidade dos incidentes, de notificação à autoridade. E este foi, digamos, o primeiro instrumento, e até à data, talvez o mais importante, produzido no seio da União Europeia e transposto para a lei nacional desta forma. Depois, digamos, fizemos a regulamentação desta lei, com o Decreto-Lei 65, e produzimos uma instrução técnica para, de alguma forma, regular esta relação de notificações com o centro. Agora, estamos neste momento a fazer um conjunto de instruções técnicas relativas à definição do que é um incidente com impacto relevante por setor. Por exemplo, no caso da energia, conseguimos caracterizar como impacto relevante um impacto que tenha, digamos, uma quebra na distribuição de energia na ordem dos 5 megawatts. Estou a inventar um número. Já na área da saúde, é um critério que tem que ver com a indisponibilidade de alguns tipos de serviços, como urgência médica e outros, não é? Portanto, para cada setor de atividade tivemos que especificar como é que caracterizamos o impacto relevante, ok? Aqueles em que é obrigatório fazer a notificação. E outro extremamente importante, e é importante para esta audiência, tem que ver com os requisitos de segurança para a área da administração pública. Portugal foi inovador ao colocar na Lei 48 algo que não era pedido na diretiva, que é a administração pública também está sujeita ao regime jurídico de segurança do ciberespaço. Digo que foi inovador porque a diretiva NIS 2 já vem incluir a administração pública debaixo do seu âmbito, mas Portugal fez-lo em 2018, ok? Apesar de não ser pedido na diretiva. Mas o que nos levanta aqui um problema é que nós construímos um edifício legal focado naquilo que são operadores de serviços essenciais. Ou seja, ter um ciclo de gestão de risco é um canhão para matar uma mosca se estivermos a falar de uma junta de freguesia. Para dar um exemplo extremo. Portanto, o que nós estamos a fazer, e o artigo 7º, não, o número 7 do artigo 3º do Decreto-Lei 65 permite-nos definir o conjunto de requisitos ou adequar o conjunto de requisitos previstos na lei à dimensão e à função do serviço da administração pública em particular.
E aqui nós estamos a desenhar ainda esta instrução, mas o que estamos a fazer é olhar para a administração pública e tentar colocar as organizações em 4 cestos. Temos um cesto que a organização é suficientemente importante para cumprir o regime jurídico tal qual ele existe. Estamos a pensar, por exemplo, nos organismos TIC, de serviços partilhados, nos organismos CETIC, todos eles. Estamos a pensar, por exemplo, forças e serviços de segurança e forças militares. Estamos a pensar, por exemplo, em tribunais superiores. Esses devem cumprir o regime tal qual está definido. Da outra ponta do espectro, temos um conjunto de entidades que não faz sentido ter requisitos de segurança. E nós temos milhares de entidades com 2, 3, 4, 5 funcionários, unidades de missão, comissões. Não faz sentido. No entanto, são organismos da administração pública. O que nós vamos fazer é, estes não estão obrigados. Okay? Restam-nos 2, onde queremos definir um conjunto de requisitos aplicáveis a pequenas e médias empresas. Portanto, o regime jurídico não é para pequenas e médias empresas. Aplicáveis a pequenas e médias empresas. E aqui a nossa ideia é utilizar o selo de maturidade digital. Portanto, um instrumento que foi criado ainda pelo anterior governo, que tem por objetivo mostrar perante terceiros o compromisso de uma determinada organização com o tema da cibersegurança, com 3 níveis, bronze, prata e ouro. E cada um destes níveis tem um conjunto de requisitos, que obviamente vai crescendo do bronze para o ouro. Portanto, a nossa ideia é tentar construir uma regulamentação do Decreto-Lei 65 que tipifica as organizações para colocar num destes cestos. E os 2 do meio, a ideia é, estas estão obrigadas a obter a certificação de grau bronze e estas estão obrigadas a obter, desde já, a certificação no grau prata. Okay? O objetivo é sempre crescer no nível de cibersegurança. E, portanto, é natural que seja necessário algum investimento para as organizações conseguirem obter esta certificação com o selo de maturidade digital. Mas vemos, por exemplo, que do lado do bronze, esse investimento, e inclusive é com pequenas e médias empresas com quem temos falado, que digamos são o objeto principal desta certificação, ela não ultrapasse cerca de 2.000 euros, o investimento necessário para atingir o bronze. Ok? Mais ainda, estamos a tentar que uma medida do PRR existente para a questão dos selos de maturidade digital possa ser usado também na administração pública, de alguma forma suportar a implementação desta medida que eu acabei de dizer. Portanto, certificação é uma política pública muito interessante para, digamos, garantir relações de confiança entre organizações e cidadãos. E aqui o objetivo é este. Ainda na área da certificação, o mesmo Decreto-Lei 65 de 2021 atribui ao Centro Nacional de Cibersegurança a competência de Autoridade Nacional de Certificação em Cibersegurança, com capacidade para criar esquemas de certificação nacionais e executar a supervisão relativamente a esquemas europeus. Esta é uma outra política pública importada da Europa. O Cyber Security Act de 2018 cria um quadro de certificação. Neste momento estão a ser trabalhados 3 esquemas de certificação a nível europeu. Um para serviços comuns, o chamado Common Criteria, o anterior Common Criteria vai passar a ser um esquema de certificação neste âmbito. Um extremamente importante, que é a certificação de serviços cloud. E um terceiro, igualmente importante, certificação de equipamentos 5G. São estes os 3 esquemas de certificação que estão a ser trabalhados a nível europeu. Os 2 primeiros estão prontos. O segundo ainda está em produção, em desenho.
Quer dizer, quando eles forem publicados, como atos de execução, o Centro Nacional de Cibersegurança é responsável por acreditar entidades certificadoras em Portugal para cada um destes esquemas e fazer a respectiva supervisão, ou seja, uma amostragem de até 5%, verificar se o processo de certificação foi bem realizado. Mas, como eu disse, nós temos a capacidade de criar certificados nacionais, ou esquemas de certificação nacionais. E já produzimos e publicamos um esquema de certificação relativamente ao Quadro Nacional de Referência em Cibersegurança, o nosso principal instrumento, e isto é importante por duas razões para esta audiência. A primeira é que, ao obter esta certificação, dá algum conforto relativamente a eventuais processos de supervisão realizados pelo Centro Nacional de Cibersegurança. Uma coisa é dizer eu obtive uma certificação, outra coisa é ter que mostrar evidência de cada uma das obrigações que estão na lei e no decreto-lei. E a outra é porque a estratégia de modernização, eu nunca sei o nome completo disto, estratégia para modernização, como é que é? Não, o da modernização, para a inovação e modernização da administração pública, não é? Exatamente. Essa estratégia, na medida 8.4, salvo erro, refere que 80% dos organismos TIC devem obter esta certificação. Ainda não há entidades certificadoras. Nós estamos a trabalhar com o IPAC na criação do esquema de acreditação de auditores. Isso está para breve, mas era importante realizar os passos que estão no quadro de referência, que são necessários para, digamos, depois pedir a certificação quando tiver realizado esses passos. Portanto, esta é uma política pública muito importante, a certificação. O próximo esquema de certificação que nós vamos criar vem resolver um problema nosso, mas eu acho que vai ser extremamente útil para vocês. O nosso problema é que muitas organizações sofrem incidentes, perguntam-me, não consegue aconselhar uma empresa para me ajudar? E eu não posso aconselhar uma empresa para os ajudar. O que é que eu posso fazer? Eu posso criar um esquema de certificação que certifica empresas com um determinado grau de qualidade. E, portanto, este ano vamos criar um esquema de certificação para certificar empresas na prestação de serviços de pen testing e de incident response, pelo menos. Okay? O que é que isto nos vai permitir? Os esquemas de certificação têm sempre 3 níveis, sempre, que é para serem, digamos, coincidentes com o europeu e eventualmente virem a ser um esquema europeu. Aliás, quando eu apresentei isto em Bruxelas, vários países se mostraram interessados neste trabalho. A ideia, por exemplo, que em organismos de soberania, ou organismos de áreas de soberania, só possam ser usadas empresas certificadas com o nível ouro. Estão a ver a ideia? Portanto, um grau patamar mais elevado de exigência à empresa. Portanto, esta é a área da certificação. Eu ia voltar atrás e ia voltar a falar da influência europeia para dizer que existem outros instrumentos que estão a ser criados ou publicados. Tivemos o Digital Services Act, que vem endereçar aquele problema da desinformação. Não é? Temos um regulamento de inteligência artificial que tem esta abordagem baseada no risco. Isto é extremamente importante. Eu costumo em palestras dizer que chegou o momento de pararmos de usar o argumento dos bons e dos maus usos, não é? Tecnologia, isso tanto dá para o bem como para o mal. Isso é irrelevante, isso é uma verdade de lá para Alice, não é? O que é relevante é nós olharmos para os usos da tecnologia. Aliás, vem um artigo, salvo erro, no Público, da Maria Manuela Leitão Marques, onde ela foca exatamente este conceito do uso da tecnologia e diminuir os impactos negativos que eles possam ter. Quase toda a legislação europeia tem esta virtuosidade de ter uma avaliação de impacto, uma avaliação de risco que permita evitar os maus usos, ou os maus impactos, neste caso. Ok? Portanto, temos o de inteligência artificial, tem esta abordagem, e temos agora uma proposta, duas propostas, um regulamento de resiliência, e o regulamento de resiliência é extremamente inovador, mais uma vez, por parte da Comissão, vem
trabalhar a área da produção de sistemas e de produção de equipamentos. Vem regular a produção de sistemas e produção de equipamentos. Vem exigir, por exemplo, que as empresas corrijam vulnerabilidades. Pode parecer óbvio, a Microsoft faz isto há muitos anos, mas há muitos produtores de software que não o fazem. E nós já tratamos, estou-me a lembrar pelo menos de uma na área da educação, foi 1 ano para conseguir que a empresa corrigisse uma vulnerabilidade. 1 ano. 1 ano em que os dados, alguns dados sensíveis, muitos dados sensíveis, estavam, digamos, acessíveis caso fosse explorada aquela vulnerabilidade. Vem também definir tempos de vida dos equipamentos e dos produtos, ou seja, a questão do qual é que é o tempo de vida em que há updates num telemóvel. Não havia nenhuma obrigação, quer dizer, ao fim de 2 anos qualquer fabricante de telemóvel podia dizer já não há updates de segurança. E vem de alguma forma regular também evitar este time to market. Vem exigir, por exemplo, coisas tão simples como um equipamento não pode ser colocado no mercado com password admin, username admin, password admin. Portanto, estas coisas extremamente simples vêm regular a colocação de produtos e serviços no mercado, minimizando o número de vulnerabilidades que temos hoje. Esse é o objetivo do Regulamento de Resiliência. E agora, acho que foi a semana passada, foi publicado uma nova proposta da Comissão para um Regulamento de Solidariedade. E, portanto, aqui a ideia é criar ou dar resposta ao mecanismo de solidariedade da União Europeia no contexto dos incidentes e vem, de alguma forma, criar serviços a nível europeu para evitar problemas como tivemos na Irlanda com o Sistema Nacional de Saúde irlandês. Um daqueles ataques de ransomware que nós tivemos nos últimos anos, acho que foi foi no tempo de pandemia, a Irlanda sofreu um avassalador no Sistema Nacional de Saúde. A fatura para recuperar do incidente foram 100 milhões de euros para recuperar daquele incidente. Portanto, a ideia é criar um mecanismo de solidariedade para esta área da resposta a incidentes, mas não só, também do pen testing. Daí a importância de termos empresas certificadas. Estão a ver, não é? Eu acho que dei aqui um panorama dos principais instrumentos na área da resiliência, jurídicos na área de resiliência, mas depois temos um outro conjunto, e para terminar, para termos um bocadinho de tempo para perguntas e respostas, temos um outro conjunto de atividades que trabalham outras áreas que não o desenvolvimento de competências nas organizações. E lembram-se que eu disse que um dos principais fatores para o estado de coisas a que chegamos é a falta de recursos humanos. E aí a resposta do Centro é a criação de uma academia nacional de cibersegurança. É um projeto PRR de cerca de 6 milhões de euros que tem por objetivo formar 9.800 especialistas até ao final do PRR, primeiro trimestre de 2026. Temos uma oferta formativa desenhada, temos acordos com todas as entidades de ensino superior e politécnico superior, e o que nem faz parte de um nem do outro, que é o ISEL, e já arrancamos com a prestação desses cursos. Criamos 14 percursos formativos, ou seja, profissões ligadas à cibersegurança, e esses percursos formativos, a ideia é, como isto é dado em universidades, que haja equivalências e créditos para cada uma das formações, para equivaler estes percursos formativos ou a pós-graduações ou, no limite, a mestrados. Portanto, estamos nesse processo de, junto dos científicos de cada uma das organizações, encontrar, digamos, a prestação de créditos de ECTS por cada uma das ações de formação que os alunos tiram. Acho sobre a academia é isto. Outra área onde estamos a trabalhar é na prestação de apoio às organizações, seja com serviços inovadores, seja com uma orientação relativamente aos instrumentos que criamos dentro do Centro Nacional de Cibersegurança para que eles cresçam na sua maturidade. E aí
também um projeto PRR, o que estamos a fazer é criar centros de competência, um em cada região do país, 7, portanto, 5 NUTs no continente, Região Autónoma dos Açores e Região Autónoma da Madeira, no sentido de criar um agente local, um agente em Havana, do Centro Nacional de Cibersegurança, que orienta as pequenas e médias empresas e a administração local na obtenção de apoio, que instrumento utilizar, se por acaso a necessidade que tiver for diferente ou precisar de uma resposta inovadora, temos depois um polo de inovação digital em que participamos com um conjunto de parceiros, nomeadamente a AMA, que tem por objetivo prestar exatamente estas soluções inovadoras ou encontrar soluções inovadoras para problemas únicos dentro das organizações. Ajudar as organizações a obter financiamento, ou seja, às vezes basta isto, ajudar uma organização a submeter uma candidatura ao Europa Digital ou ao Horizonte Europa. Estes polos de centros de competência, no fundo, são a primeira linha de suporte às organizações. Não se substituem ao mercado, note-se, não vão fazer pen testing. Para isso há empresas, espero que no final deste ano algumas certificadas, para realizar esse tipo de serviços. Mas podem dizer, o que você precisa neste momento fazer é um serviço de pen testing. O que você precisa é de instalar uma solução de gestão de vulnerabilidades. O que você precisa é de criar um SOC, etc, etc. E já agora acompanhar. Portanto, esta iniciativa do apoio às organizações prevê revisitar a organização para ver se foram implementadas as medidas que foram aconselhadas. Capacitação humana, capacitação organizacional. Falta-me falar e vou terminar com a produção de um quadro situacional da cibersegurança. Terceiro projeto que nós temos no PRR, o Panorama. O objetivo é produzir o quadro de situação da cibersegurança nacional, ou seja, reunir o máximo de informação possível para definir um grau de alerta nacional e ter a informação divulgável ou acionável, entregar informação acionável às organizações para corrigirem problemas ou para, digamos, medidas para que fiquem compliant com alguma norma técnica que possa ser verificável do lado de fora. Muito obrigado, que era isto que vos trazia. Se calhar estava disponível agora para Tito, não sei, para responder a questões. Consegue? Obrigado. A ciência, de 2017 a 2020, iniciou um contrato, o acesso a um acordo quadro de serviços cloud. De 2021 à data atual, acedeu a um novo contrato que vinha na sucessão, a um novo acordo quadro que vinha na sucessão do primeiro. No primeiro, 2017 a 2020, a ciência consumiu 50 e tal mil euros de serviços cloud. Com o novo acordo quadro, que se iniciou em 21 e estamos a meio do período de vigência, consumiu 1 milhão de euros. A tendência é de crescimento e é igual em toda a Europa. Falou há pouco em certificação de serviços cloud. Gostaria de saber o que é que está na calha, o que é que está na agenda e, sendo esta tendência crescente, que medidas é que a ciência deve tomar para o efeito? Obrigado. Obrigado pela pergunta, José Franco. No âmbito dos trabalhos da Estratégia Nacional para a Cloud, o Centro Nacional de Cibersegurança trabalhou, salvo erro, em três grupos de trabalho. Na framework para a identificação digamos, da solução a implementar. Um segundo na definição dos requisitos para um acordo quadro. E o terceiro, acho que nos requisitos para os cadernos de encargos.
O que nós fizemos na ausência de um esquema de certificação acordado foi mimetizar os requisitos nestes dois instrumentos. Portanto, o contributo do Centro Nacional de Cibersegurança foi alinhar os requisitos que estavam e que estão pensados. Só que, como eu disse, ele está pronto. Há aqui algumas questões políticas, posso abrir um bocadinho o véu, há aqui questões políticas, há países que acham que no nível mais elevado de certificação de serviços cloud devem estar requisitos de soberania europeia. Isto está nesse patamar. Do ponto de vista técnico, temos os requisitos para os 3 níveis. Ouro, prata, quer dizer, nos instrumentos da União Europeia é o básico, substancial e elevado. Estão definidos e foram transpostos para os instrumentos que foram criados no âmbito da Estratégia Nacional para a Cloud. Portanto, estamos preparados para, se houver uma necessidade de certificação, a empresa que está a prestar aquele serviço obtém essa certificação. Obrigado. Se mais alguém quer colocar uma questão. Não há mais perguntas? Estão a ver? Ninguém mais quer colocar? Então, José Franco. Também foi referido que o caso de uma entidade da educação, onde demoraram mais de um ano a que a empresa resolvesse a vulnerabilidade. Como é que hoje em dia, e também com principal incidência nos serviços de cloud, como é que a entidade se protege, em quem é que se apoia para que essas vulnerabilidades sejam resolvidas? Que mecanismos é que a entidade tem? O que é que está estabelecido? Mais uma vez, obrigado pela pergunta. Isso permite-me começar por definir uma grande diferença, ou melhor, uma das grandes diferenças da NIS 2, que já está em vigor. Portanto, o Estado português tinha 21 meses a partir de janeiro deste ano para transpor esta nova diretiva. Uma das grandes novidades que esta diretiva traz é que, para além de trazer o tratamento ou de fazer o tratamento de incidentes, também coloca a responsabilidade nos certos nacionais do tratamento de vulnerabilidades ou na gestão responsável de vulnerabilidades. Isso é uma política pública que nós estamos a tentar implementar há algum tempo em Portugal, que prevê, nós carinhosamente chamamos de vigilantes. Alguns indivíduos comunicam-nos a dizer: Centro, eu encontrei aqui um problema naquele site e parece-me que posso vazar dados, parece-me que posso criar um bloqueio de serviço, etc, etc. Prova de conceito. A gestão responsável de vulnerabilidades prevê que essa informação seja canalizada por uma autoridade nacional e que a autoridade nacional trate com o dono do produto e lhe dê um prazo específico para corrigir a vulnerabilidade. E depois, digamos, o tal vigilante pode ir para as redes sociais agitar bandeiras. O meu congénero holandês, inclusive, dá uma t-shirt a quem comunica este tipo de vulnerabilidades. E, de facto, é uma política extremamente eficaz. Nós tratamos dezenas destas coisas por ano. Só que não há qualquer paraquedas ou proteção jurídica destes indivíduos. A nossa lei de cibercrime é claríssima. Não é preciso ter intenção. Desde que viola ou contorne uma medida de segurança, cometeu um crime. Ora, a implementação de uma medida destas, de uma política de divulgação responsável, vai implicar um enquadramento jurídico para estes indivíduos. Vamos chamar investigadores, vamos chamar vigilantes, o que quer que seja. O caso em concreto que eu falei não era bem esse o pormenor. Levanta uma outra questão, que é os sistemas legacy, não é? Isto acontece porque são essencialmente sistemas legacy, para os quais não há um contrato de manutenção, para os quais a empresa que produziu aquele software já foi à falência,
e outras situações do género. E aí é extremamente difícil falar com alguém para corrigir a vulnerabilidade. Mas isso tem que ser uma gestão da organização, já não tem nada a ver connosco. Agora, a ANIS vem colocar responsabilidade, inclusive é criminal, na direção da organização se não corrigir a vulnerabilidade. Portanto, o que é há aí a fazer, se a empresa foi à falência? É arranjar um software que substitua aquele num prazo de tempo razoável. E que faça o mesmo. O caso em concreto foi este. Portanto, a empresa não tinha um contrato de manutenção, não era a empresa ter ido à falência, mas não tinha um contrato de manutenção. Portanto, não tinha como corrigir a vulnerabilidade. Isto está debaixo do chapéu da transposição da diretiva. Sim. Obrigado. Mais alguma pergunta? Olívia, então eu gostava de colocar-te uma. Há pouco, naquela explanação que fizeste sobre a autoridade do Centro Nacional de Cibersegurança, um dos aspectos que referiste foi que mais dia menos dia deixaremos ser soft a avisar e vocês passarão a ser mais hard no sentido de verem o cumprimento rigoroso dessas medidas. E imagino que desse cumprimento rigoroso resulta ou possam resultar algum tipo de penalizações para os organismos que reiteradamente ou não, mas que por alguma razão não cumprirem. O que é que está previsto e em que calendário a esse respeito? Não tenho um calendário definido, ou melhor, não vou comunicar aqui um calendário definido. O que nós estamos a trabalhar neste momento são organismos TIC, ou por outras palavras, os organismos do CETIC. Portanto, para esses é extremamente importante que o mais rapidamente possível cumpram o regime jurídico de segurança do ciberespaço. Para os outros, que são 9.300 e qualquer coisa, a nossa abordagem vai ser a tal instrução que vai adequar os requisitos de segurança à dimensão da organização. E eu espero, se não for em abril, em maio, fazer a publicação desse diploma. Obviamente vai ter um prazo para o cumprimento do que está lá. Não sei se foi claro. Sim, para mim, eu queria aproveitar também porque porventura parte da audiência possa não estar conhecedora e isto vai ter esse enforcement digamos, tem que acontecer, não é? Particularmente os organismos que fazem parte do CETIC, esses então, uma atenção especial. Mas falta muito pouco tempo. Falta muito pouco. Depois, se for abril, temos esta semana. Ali. Muito boa tarde a todos. Eu gostaria de colocar uma pergunta muito prática. Nós, de facto, temos a imposição de cumprir a legislação, só que, como todos aqui devem de saber... O nós é? Como? O nós é? Não. De que organismo? Instituto Português do Desporto e da Juventude, Rui Caniço, chefe de divisão. O que se passa é o seguinte, os nossos orçamentos não são elásticos, são sempre muito condicionados. Nesse sentido, venho perguntar se quando sair essa tal obrigação, se vem alguma coisa, alguma linha a definir um valor estimado para se poder investir na segurança, porque senão o bolo que serve para umas coisas serve para as outras e depois normalmente o parente mais pobre é sempre a segurança, porque não é prático, não é visível. E é nesse sentido que eu venho perguntar se existe alguma orientação no sentido de haver uma parte do orçamento para a STIC alocado especificamente para essa área. Obrigado. É uma excelente pergunta e a resposta não é nada fácil, porque, digamos, o investimento que tem que fazer tem essencialmente que ver com o seu grau de exposição e com o seu grau de risco. Portanto, isto é um trabalho que deve ser feito organização a organização. Mas, normalmente, a exposição também significa ter um orçamento TIC maior. Ou seja, o que se procura e o que nós, entre autoridades nacionais na Europa, temos procurado fazer é encontrar um valor mágico de qual é que é a percentagem de investimento em cibersegurança face ao investimento em TIC. E o valor é entre os 15% e os 20%. Não me pergunto como é que chegaram a esses valores. Mas quer franceses, quer alemães apontam para esse tipo de ordem de grandeza.
estamos aproximamos da hora do fim prevista para esta sessão. Mas, não? Pronto, se então não há mais perguntas, resta-me uma vez mais agradecer ao Lino pela excelente intervenção de hoje. Lino, muito obrigado. E agradecer também à audiência por nos ter dado a honra de poder assistir a este encontro CETIC. Nós, em maio, não faremos um workshop deste tipo. O nosso cronograma anual prevê maio como um momento que não teremos este workshop mensal, mas iremos ter um evento que nos vai ocupar mais tempo numa mostra de coisas interessantes, mas fica só esta pontinha do véu levantada e depois daremos mais informações ao longo das próximas semanas. Portanto, muito obrigado.